É isso, seguimos. Dia 58, 27 de fevereiro. Hoje nós vamos ler as porções de Levítico 20 até 22, Marcos 9, Salmos 43 e Provérbios 10. Continuar Provérbios 10. Hoje a leitura vai ser um tanto quanto mais curta. Não vai ter tanta coisa na leitura de hoje, não. E seguimos rumo aos quase 2 meses de leitura bíblica ininterrupta, né? Muito bom. Então, como eu sempre digo, nossa meta é ler a Bíblia do dia 1º de janeiro desse ano até o dia 31 de dezembro. É um ano lendo a Bíblia todos os dias, beleza? Todos os dias porções da Bíblia. Eu leio a Bíblia 365, ok? Do editor Orvalho. E ela é uma Nova Almeida atualizada. Gosto muito dela, gosto muito dessa Bíblia, porque ela me ajudou e vai nos ajudar a ter uma leitura dinâmica da Bíblia durante esse ano todo, certo? Então, vamos a isso. Levítico capítulo 20, versículo 22. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu estou levando para nela habitar não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu darei a vocês em herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, os que separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e impuros, entre as aves impuras e puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu sou o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. O homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado, o seu sangue cairá sobre ele. O Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha ou um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que não ainda teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, porque ofereceram as ofertas queimadas do Senhor, o pão de Deus. Portanto, serão santos. Não poderão casar-se com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu sou o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as próprias roupas. Não se aproximará do cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará uma mulher virgem do seu povo, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor disse ainda a Moisés: fale a Arão dizendo:
nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em qual houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, que o for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes: ao longo das suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas, até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa de um morto ou aquele que estiver em missão de sêmen, nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão, com o que se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza da pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde e não comerá das ofertas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol, estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar. Com isso, para não se contaminar com isso, eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem hóspede de sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nascerem na casa do sacerdote, esses poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ele não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer o pão de seu pai. Mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém por engano comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a quinta parte e dará ao sacerdote como oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Vamos ler agora Marcos. Estamos no capítulo 9 de Marcos, versículo 2 até o 29. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomado a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui? Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias? Pois não sabia o que dizer, por estarem
eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o, muito saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto que muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-los? E Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Agora vamos ler as porções de Salmo 43, do versículo 1 ao 5. Fazei-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é minha alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Provérbios 10, versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. É isso. Dia 58 de leitura bíblica completo. Valeu, galera. É isso aí. Daqui a pouco eu subo o vídeo pro YouTube e quem não acompanhou pode acompanhar por lá. Deus abençoe. Bom início de final de semana a todos. Aquele abraço.